Olá, boa noite a todos vocês. Hoje, dia 9 de setembro, 9 do 9. Falei desde cedo que achei uma data linda hoje, né? 9 do 9 de 2021, quinta-feira. E eu estou hoje começando essa live. Graças a Deus, mais uma vez, mais uma semana juntinho com vocês, para falar de um tema que sempre é muito bem-vindo, né? Porque eu sei que muita gente sofre desse tipo de problema, dessa disfunção, e eu espero aqui nessa uma hora poder ajudá-los da melhor forma possível, né? E a Edivanilda, boa noite, L Carva 98, Adriana Gomes, Adriana, nossa, muita gente. E me empolgou até de fazer esse tema de live, que é sobre constipação intestinal, para quem está começando, aí entrando agora na live. Sabe por quê, gente? Toda vez que eu coloco uma receita que tem uma função laxativa, eu vejo que assim, o pessoal gosta muito, né? O pessoal dá muita curtida e marca pessoas, enfim, coloca algumas dúvidas, tem muitos questionamentos. Então eu sei que isso isso acaba sendo um grande problema para grande parte das pessoas. E também porque a minha prática clínica aqui também me diz isso. Eu acho que 80% dos pacientes que eu atendo têm problemas de constipação intestinal. Muitos deles, oi Sandra Nutri, colega Portilho, oi, boa noite, Mônica, e aí, o que acontece, gente? Muitas dessas pessoas que eu atendo, que tem esse problema, se acomodam com isso, acham que, doutora, mas eu sempre fui assim, o meu intestino sempre foi desse jeito, sempre foi preguiçoso, eu sempre tive constipação intestinal, eu já tô acostumada, fica 2, 3 dias, às vezes eu falo, quantos dias você fica sem evacuar? 2, 3 dias, e acha isso normal, quando eu viajo então, esquece, meu intestino não funciona. Então eu vejo que as pessoas acham isso normal. E aí tem uma série de sintomas e complicações em virtude deste problema e acaba nem sabendo que é porque tem a constipação intestinal. Entendeu, gente? Então, vejam bem, não só essa disfunção da constipação intestinal, mas se vocês tiverem outras disfunções, não se acomodem, não acham que porque sempre foi assim é normal. Não é assim que funciona, a gente tem que descobrir sempre a causa das coisas, tá? Isso é importante, porque isso pode decorrer problemas muito sérios, muito graves, né? As consequências são graves e vocês vão saber as consequências hoje desse tipo de disfunção em particular, que é a constipação intestinal. Então, para quem está chegando agora, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e estou aqui hoje para falar sobre constipação intestinal. Como eu trato os meus pacientes aqui, qual é a minha prática clínica na constipação intestinal, né? Quais são as causas que podem levar você a ter constipação intestinal? Porque às vezes fala, como tudo certo, eu como muita fibra, eu tomo água, nossa, meu intestino, eu como mamão todo dia, doutora, e como é que não funciona meu intestino? Gente, não basta comer mamão todos os dias e fazer tudo errado depois, né? E às vezes as causas também são outras, não só alimentação. Mas vamos começar dando primeiro uma introdução. Lucimar, eu juro que eu respondo todas as perguntas depois. Primeiro eu preciso falar coisas importantíssimas para vocês. Vocês sabiam que a gente tem mais bactérias no intestino do que células do nosso corpo? Pois é, por isso a gente tem que estar numa simbiose, num equilíbrio, né? Tá dando a gente tem que estar se dando de mãos dadas, né? Com essas bactérias que residem no nosso intestino.
Cada vez mais a gente sabe da implicação, da correlação, da interligação do intestino com todo o nosso corpo, com todo o nosso metabolismo, com todas as funções de todos os órgãos. Então, o intestino, gente, ele é importante estar saudável, eu ter bactérias boas residindo lá, em quantidade e qualidade boa. Porque se eu não garantir isso para o meu paciente, eu não vou garantir que ele tenha e atinja qualquer outro objetivo. Então tudo começa pelo aparelho digestivo e o intestino agora com uma atenção especial hoje nessa live, tá bom? Então vamos pensando nisso, gente. Olha só, oi Catarina, tudo bem? Bom, então pensando nisso, a gente tem que entender que quando a gente fica com o intestino parado, vou dar só uma dica para vocês assim, uma simulação do que acontece. Então eu como hoje, como amanhã, como depois e fica tudo ali, ó. Fiz a digestão, né? Vamos saber como. E aí ficou aquelas fezes retidas nas alças intestinais, né? Então tá ali, ó, no intestino grosso. Então você fica com aquela barriga distendida. Hoje eu não evacuei, amanhã eu não vou evacuar, depois eu não evacuo e eu vou comendo. E aí vão se acumulando as fezes ali. O que vocês acham que acontece? Há uma putrefação, né? As bactérias patógenas, que são as do mal, elas começam a se proliferar, né? Em prol das bactérias boas do intestino. Por quê? Porque eu tenho ali um acúmulo de fezes. Imagine aquele ambiente, como é que fica, né? O ambiente intestinal fica com mais bactérias do mal, elas começam a produzir, elas fermentam, por isso que vocês têm muitos gases, e aí elas começam a produzir substâncias inflamatórias. E isso causa aquele desconforto que um monte de gente refere quando tem essa constipação. Doutora, meu abdômen fica distendido. É lógico, as alças intestinais estão cheias de fezes, estão cheias de gases, estão cheias de inflamação. E ali fica ali tudo parado, né? E quanto mais tempo vocês ficam com essas fezes paradas, há um ressecamento da água. Vocês vão tendo uma absorção de água e aí o que acontece? Essas fezes vão ficando cada vez mais duras e mais difíceis de saírem, de você evacuar. Principalmente naquela parte mais perto do ânus. Pode criar até um fecaloma. Então eu tenho muitos e muitos casos que eu atendo que a paciente fica com medo até de ir no banheiro, porque ela sente tanta dor, ela tem que fazer tanta força, né? Aí cria as hemorroidas, as varizes, né? Pode sangrar. Então olha só o problema. Tem aquele fecaloma que é duro para sair aquela primeira parte, né? Que tá mais seca e isso vai piorando cada vez mais. Então, quando chega na hora de ter que evacuar, o paciente às vezes tira a roupa toda, ele transpira, ele fica molhado, é um sufoco. Então, isso acaba acontecendo para quem acha que é normal ter, então, o intestino preso, né? Então, isso não quero que aconteça. E nesse caso que você tem esse acúmulo de fezes, que eu falei que você começa a criar um ambiente com mais bactérias patógenas, a gente começa a criar uma situação intestinal chamada disbiose intestinal, que é um desequilíbrio de microbiota intestinal. Suas bactérias começam a ter mais bactérias do mal do que bactérias do bem. Então, a constipação intestinal leva à disbiose e também uma disbiose intestinal leva à constipação. Às vezes eu tô comendo errado, eu vou começar a ter um desequilíbrio primeiro de microbiota e aí depois eu começo a ter uma disfunção na função intestinal que pode gerar ou constipação ou diarreia, tá? Então, quem começa primeiro? É uma via de mão dupla. A constipação leva à disbiose, a disbiose leva à constipação, certo? Então, quem nasceu primeiro a gente não sabe. E a gente sabe que hoje a estimativa é 20% da nossa população, é muita gente. E 3 vezes mais as mulheres são acometidas do que os homens.
Até porque a gente tem um certo receio de usar o banheiro em lugares diferentes, em lugares públicos, a gente tem esse receio, então acaba às vezes intimidando a vontade, né, inibindo a vontade de evacuar, e aí isso também acaba causando depois com o tempo, essa falta de estímulo toda hora inibida, você pode também causar uma constipação por conta disso, e também porque como grande parte das constipações tem uma influência hormonal e a mulher tem muito mais oscilações hormonais, problemas de hipotiroidismo, também acaba acontecendo mais vezes com as mulheres a constipação intestinal do que os homens. Muito embora eu tenha alguns homens que também sofrem de constipação intestinal. Muitos e muitos casos eu atendi já, aí vem por outras causas que eu já vou falar já aqui com você, tá? Muito bem, gente. Vamos saber quais são as causas principais da constipação intestinal? E quando eu falo, já começo a me empolgar tanto que já tô até com calor. Bom, primeira causa, a alimentação inadequada, né? Dentre a alimentação inadequada, a gente pode estar elencando quem, gente? O aporte de fibras muito baixo. Agora na pandemia, o que acontece? As pessoas comeram tudo coisas junk food, né? Então, comida pronta, é aquela coisa de vir arroz, a batata e a carne, ou enfim, só sanduíches, os pães, pizza, salgadinho, pão de queijo, só essas coisas ruins, bolachas, bolos, biscoitos e por aí afora. E lógico, esse tipo de alimentação, gente, não tem nada de fibra, né? Muito pelo contrário, isso é péssimo para a constipação intestinal. Então, a gente sabe que na pandemia piorou muito. Quem já tinha o problema de constipação intestinal teve um agravamento muito sério agora na pandemia, quando piorou a alimentação. Então, baixo aporte de fibras. Fibras alimentares estão presentes nos vegetais, nos legumes, nas frutas, nos cereais integrais. São os grupos alimentares que mais contêm fibras alimentares. Fibras alimentares é uma parte do alimento onde a gente não tem absorção, mas ele tem uma grande importância para a nossa saúde. A gente tem as fibras solúveis, fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas diminuem o colesterol, melhoram nossa glicemia, né? Agora, as fibras que não são solúveis, as insolúveis, elas melhoram muito o nosso peso do bolo fecal. Elas absorvem água. E aí, esse peso do bolo fecal é que vai fazer um estímulo melhor no peristaltismo intestinal, que é nos movimentos peristálticos que a gente tem nas alças intestinais, que é aquele contrai e relaxa, e aí as fezes vão sendo eliminadas, né? Então as fibras, elas dão esse peso no bolo fecal. Por isso que quando a gente come esses alimentos que são ricos em fibras, a gente precisa melhorar a água. Então não adianta eu comer muita fibra e não dar um aporte de água adequado. Quanto mais fibra, mais água, porque as fibras absorvem muito a água e nós precisamos então adequar a quantidade de água quando eu aumento as fibras. Senão não tem sentido, as minhas fezes vão ficar mais secas, vai ficar pesada e seca, não vai sair, entendeu? Bom, então isso seria uma das grandes causas, a questão da alimentação. O baixo aporte de fibras, o baixo aporte de água. Então, além disso, a gente tem aí o alto consumo também de carne vermelha, que é extremamente fibrosa, tá? Que para quem tem constipação intestinal, é muito ruim comer muita carne vermelha, né? Farináceos, então farinha branca, farinha de trigo, mesmo farinha de arroz, mesmo que não tenha glúten, gente, é um farináceo. Tapioca, que é farinha de mandioca, isso seca, isso faz com que as suas fezes ficam mais secas, né? Então, farinha de milho, farinha de tapioca, farinha de arroz, farinha de trigo, então farináceos. Por isso que é melhor para quem tem constipação intestinal comer a mandioca, o milho, né? Melhor comer o alimento e não a farinha do alimento. Quando eu faço farinha do alimento, eu refinei, eu tirei a fibra. Então eu vou fazer o quê? Eu vou secar
Eu como alimento rico em farinha, o que a farinha faz? Ela puxa a água, absorve e deixa as fezes mais secas. Não é isso que eu quero. Eu quero melhorar o trânsito intestinal. Então eu não vou comer farináceo, não vou comer açúcar. Açúcar é alimento de bactéria ruim. Vai fermentar mais, vai dar mais gases para vocês e vai piorar sua desbiose intestinal. Então, comeu farinha, comeu açúcar, pronto, que legal. O bolo, quer dizer, é uma porcaria, esses bolos tradicionais para quem tem muita constipação intestinal, né? Bolachas, frituras, esses alimentos inflamatórios, né? Isso são péssimos. De uma forma geral, também laticínios, grande parte das pessoas não vão conseguir consumir laticínios, ainda mais se a constipação estiver severa. Porque nos lácteos eu tenho muito cálcio para pouca quantidade de magnésio. E quando eu tenho esse desequilíbrio entre cálcio e magnésio, os alimentos que têm esse desequilíbrio, eu vou mais partir para deixar as fezes mais secas, porque o cálcio é um mineral que vai fazer isso. Eu tenho que comer alimento que tem mais magnésio do que cálcio. Então os lácteos, primeiro por causa desse desequilíbrio entre cálcio e magnésio. E segundo, gente, porque grande parte das pessoas tem a intolerância, né? Ou a sensibilidade aos lácteos. Então, principalmente quem come, mas eu não tomo leite. Ok, mas eu como muito queijo. Quem come muito queijo, iogurte ainda vai lá, dá até para me deixar para algumas pessoas. Ele tem uma ação probiótica e tudo mais, vai. Ok, tiro a lactose, porque fermenta mais. Então vamos deixar um iogurte natural desnatado. Mas queijo, gente, é ótimo para empedrar fezes. Então você que está me assistindo, que tem muito costume de consumir muito queijo e tem intestino travado, né, para falar o português claro, tem que parar de comer queijo, né? Carne vermelha, farináceo, essas farinhas todas, açúcares, frituras, embutidos, de uma forma geral, são alimentos que a gente tem que remover, tá? Bom, aí, além disso, gente, todos esses processados, tirar os alimentos que o paciente tem intolerâncias ou alergias, isso também é importante, tá? Então, vamos supor, além dos lácteos, o paciente refere que quando ele come glúten, ele sente estufamento, sente gás, então já vamos tirar isso, né? Se eu não consigo fazer o teste de intolerância alimentar, eu vou fazer com que o paciente pelo menos tire o glúten ou tire os laticínios, né? Essas duas coisas eu vou remover. Agora, se você já sabe que algum alimento te dá estufamento, te dá gases, você tem que remover, né? Mesmo sabendo que não é nem o glúten nem o laticínios. Mas eu como alho e estufa. Tira. Então a gente tem que remover todos os alimentos que você tem sensibilidade. Quem são? Aqueles que você apresenta sintoma, certo? Isso é importante. E aí, uma outra coisa importante, gente, que também faz muito sentido na questão de você ficar com o intestino parado, é o sedentarismo. Então, quando você fica muito parada, tanto é que quando a gente sofre uma cirurgia, que a gente fica muito tempo acamado, ou para quem teve Covid, ficou muito tempo em casa, não fez exercício, o que acontece? Eu não tenho estímulos peristálticos. Meu intestino também trava, meu intestino não funciona. Quantos pacientes eu atendi assim que tiveram Covid? Quantos pacientes fizeram cirurgia, ficaram muito tempo no hospital e também o intestino parou? Então eu também tenho que dar uma atenção especial, fazer uma dieta mais laxativa para quem está sedentário, para quem não faz exercício por algum motivo, tá? Uso de medicações frequentes, tem algumas medicações que também causam isso, como antibióticos, omeprazóis, né? Que também podem causar isso. Quem tem problemas de hipotiroidismo, disfunções hormonais, mas principalmente quem tem hipotiroidismo, vai ter problemas de trânsito intestinal, tem o intestino mais constipado. Estresse, cérebro tá ligado com o intestino. Fiquei estressado, fiquei nervoso, putz, aí no meu intestino não trava mesmo, né? Da mesma forma que tem pessoas que tendem a diarreia. Ficou estressado, o que acontece? O intestino solta,
Mas para quem já tem a constipação, o intestino vai prender mais se você ficar nervoso, porque você tem uma comunicação entre o seu intestino e seu cérebro, tem toda uma ligação nervosa, e aí a gente tem um bloqueio e acaba também prendendo esse estímulo, tá? Inibindo. E a falta de rotina, aquela coisa de quem tem constipação tem que ter rotina, ou seja, horário para evacuar. Então, de manhã você é mais calma, ou de noite é mais calmo, então vai lá, fica tranquila, não é horas no banheiro, porque isso também faz mal, gente. Isso pode causar hemorroida, de ficar um tempão lá com o celular, né? Não pode, naquela posição, isso também é ruim. Mas a gente tem que ter calma para poder evacuar, criar uma rotina. Se é todo dia de manhã, ou se é todo dia à noite, ou se é todo dia depois do almoço, não sei. Isso é importante. Então essas coisas, má alimentação, rica em farináceos, em carne vermelha, em açúcar, em junk food de uma forma geral, pães, né? Muitos lácteos, muito glúten, sedentarismo, a questão das disfunções hormonais, estresse, falta de rotina são as principais causas da constipação intestinal. E quais são as consequências que isso pode te levar? Bom, em primeiro lugar, gente, você vai ter essa inflamação intestinal, como eu falei, essas fezes paradas. A gente tem diminuição da absorção de nutrientes, a gente tem processos inflamatórios intestinais, muito mais risco de ter inflamação intestinal, porque essas bactérias, além de fermentar, aumentar gases, estufamento, te deixar no mau humor danado, né? Você começa a ter essa inflamação no intestino por causa da produção dessas substâncias pró-inflamatórias. Você começa a ter uma permeabilidade intestinal, começa a passar para a circulação coisas que não deveriam passar, como toxinas, restos de bactérias, fungos, né? E, enfim, essas coisas, alimentos mal digeridos, proteínas mal digeridas, essas coisas que já não deveriam mais passar para o lado sanguíneo, elas passam porque eu estava com o intestino rasgado, o intestino rasgou, houve uma permeabilidade desse intestino, e aí então essas porcarias, essas toxinas vão se ligar a receptores cerebrais, ou na sua tireoide, ou no seu pâncreas, ou no seu fígado, causando vários problemas. Por isso que eu falei que constipação intestinal é coisa séria. Você pode criar uma resistência insulínica, pode criar uma esteatose hepática, pode criar uma falta de energia, um inchaço, doenças autoimunes, dor de cabeça, hiperatividade, depressões, disfunções neurológicas, ou então eu fico irritado, superativo, né? Enxaquecas, então, tenho muito paciente que tem enxaqueca em virtude dessa questão de permeabilidade intestinal. Você pode ter mais processos inflamatórios, imunidade baixa também. Então, quer dizer, o risco, como eu te falei, de fissuras, hemorroida é muito comum, porque a pessoa faz muita força, né? Além de doenças inflamatórias intestinais graves, como o Crohn, como você pode estar criando uma colite, uma diverticulite, né? Uma retocolite ulcerativa. Então, tem várias doenças inflamatórias intestinais que podem também ser oriundas de um trânsito intestinal comprometido, ou seja, você ter uma constipação intestinal e ter problemas destas ordens aqui que eu acabei de falar. E aí, doutora, qual é o tratamento? O tratamento é um tratamento que a gente chama de 6 R's. Eu tenho que primeiro remover aquilo que me faz mal. Então, lácteos, farináceos, açúcares, glúten, tem que remover isso, carne vermelha, esses alimentos tranqueiras têm que ser removidos, gente. Porque se vocês não removerem, mas só hoje, só um pouquinho, eu só tomo um dedinho de leite de manhã, com café com leite, pão e manteiga. Vocês acham que esse é um café da manhã para quem tem constipação intestinal? Vocês acham que é? E aí, o que você come na hora do almoço? Eu como uma folhinha de alface, o arroz, o feijão e a carne. Um pouquinho de legume quando como. Mas olha, eu como uma laranja. Aí, e à tarde? À tarde eu tomo um copo de leite com achocolatado ou com café outra vez e umas bolachinhas creme cracker. Umas bolachinhas.
E à noite? Eu como um sanduíche. Gente, isso eu tô cansada de escutar aqui essa rotina alimentar e a pessoa está com constipação intestinal e não sabe por quê. Não, mas de manhã, peraí, eu como mamão também. Então vejam, se essa é a sua história, você tem que sofrer de constipação intestinal mesmo. Porque, gente, tá tudo errado desde a hora que você acorda. Então eu vou ter que remover esses alimentos que eu falei para vocês, que são tranqueiras e são ruins para quem tem constipação intestinal. Não vou repetir eles outra vez, que eu já falei 3 vezes. Eu tenho que reparar todo o epitélio, porque isso aqui tá tudo inflamado, o intestino tá inflamado. A gente tem uma camada de proteção dentro do intestino que se chama mucina. É uma camada protetora nossa. E quando a gente tem o intestino inflamado, ou por causa dessas fezes que ficam ali e vão inflamar, retidas, a gente tem essa mucina começa a ficar muito fininha. Então a gente tem que dar alimentos que vão melhorar essa produção de mucinas. Entre eles, espinheira santa, gente. Ele é um chá maravilhoso. E vocês, não só para as inflamações gástricas, como gastrite, mas também para melhorar essa produção de mucina. Então eu tenho que reparar o epitélio com o quê? Com espinheira santa, com a glutamina, tá? Glutamina é sensacional. Eu dou 5 gramas de glutamina no mínimo, que é um pó que não tem gosto de nada. Vocês vão colocar na água com limão todo dia de manhã em jejum. Eu vou dar colágeno, principalmente o silício orgânico, para recompor esse epitélio. Eu não falei que o intestino rasgou? Eu vou ter que juntar isso aqui outra vez. Então, espinheira santa, glutamina, vão anotando, gente. Silício orgânico, que é um colágeno especial para a gente poder fazer essa barreira outra vez, tá? Então, eu vou dar vitaminas e minerais também. Então, zinco, vitamina C é importante, complexo B, tudo isso é muito. Magnésio, para quem tem constipação intestinal, gente, magnésio é sensacional para melhorar o trânsito intestinal. Tá? Magnésio glicina, magnésio bisglicinato, magnésio quelado, magnésio inositol, pode usar esses magnésios, que o magnésio ajuda muito a melhorar o trânsito intestinal. Eu vou também, então eu vou fazer todo um reparo, né, nesse epitélio. Então eu retirei aquilo que não pode, fiz um reparo em toda essa barreira intestinal e também vou dar o ômega 3, que é um anti-inflamatório natural, não posso esquecer dele. Vou recolocar enzimas digestivas, porque o paciente, a essa altura do campeonato, ele acaba diminuindo muito a produção das enzimas para digerir. A gente precisa fazer uma digestão boa dos alimentos, dos bons alimentos que nós vamos comer devagar, mastigar bem o alimento, porque as fibras alimentares, gente, elas precisam ser mastigadas. Se vocês não mastigarem bem, o que vai acabar acontecendo é que essas fibras, esse aparelho digestivo que já está todo doente, ele não consegue digerir, ainda mais se eu tiver com falta de enzimas, pH comprometido, gástrico. Então aí eu vou estar implicando em maiores problemas. Então eu vou dar enzima tipo amilase, protease, lipase, bromelina, papaina, betaína. São enzimas que eu gosto muito de dar. Às vezes eu faço tinturas de espinheira santa, de alecrim, de guaçatonga, de funcho, para diminuir os gases. Então dou as enzimas antes da alimentação e as tinturas depois da alimentação. Ômega 3, uma cápsula 2 vezes ao dia. Magnésio de 400 miligramas ao dia, desculpa, né? Até 500 miligramas, 2 vezes de 250 tá ótimo. Eu pus 5 gramas de glutamina, vou dar um silício orgânico, que pode ser um ex-nutriment, que pode ser um silício orgânico também 300 miligramas, que eu posso dar para poder reparar esse epitélio, né? Então vou fazer um zinco, que é importante, pelo menos umas 20 miligramas. Então eu vou fazer um pool de suplementos para poder fazer todo um reparo nesse epitélio, para poder melhorar todo o processo digestivo, que é importante, e também vou reinocular aí bactérias boas, então os probióticos entram aí. Às vezes, gente, eu vou dar primeiro pré-bióticos.
Então eu posso fazer biomassa de banana verde, né? Primeiro, para poder cultivar essas bactérias boas e melhores. Às vezes eu não dou um probiótico num primeiro momento, porque eu sei que essa barreira intestinal não tá bacana, eu dou num segundo momento, né? Mas são coisas que eu vou pensar também de numa primeira etapa ou no segundo, tá colocando pré e probióticos também, tá? Os pré-bióticos são importantes também para a gente poder fazer todo um aumento dos triglicerídeos de cadeia curta, que é muito importante, o butirato, tá? Hoje a gente tem alguns suplementos como o Guardiã, que é da Central Nutrition, como uns probióticos, o colágeno protein da Essential Nutrition, que tem já um pool de tudo isso que eu tô falando, que é o colágeno protein gut. Eu não tô fazendo aqui nenhuma merchandise, viu, gente? Eu não tô ganhando nada. Eu só tô falando o que eu trato meus pacientes, com o que eu trato meus pacientes. Eles são colágenos específicos, suplementos específicos, para a gente promover a melhora dessa função intestinal, promover a impermeabilidade intestinal. Ele já tem uma associação. Pode usar aí, gente, um kefir, o kombucha, que são fermentados muito bons, além da banana verde, que também é um pré-biótico maravilhoso, vocês podem comprar ou fazer em casa, também é bem interessante. O kefir pode ser feito de água ou de leite, o kombucha também é bacana, que age como uma função probiótica. Aí eu também tenho que pensar em reequilibrar o estilo de vida dessa pessoa, colocá-la fazendo exercícios, modular o estresse, como eu falei para vocês, que é importante, porque se ela tá estressada, isso tudo também não vai acontecer. E a gente fica muito enfesada, muita irritabilidade quando você tá com o trânsito intestinal parado. Porque, inclusive, gente, 80%, não sei se vocês sabem, da serotonina que nós formamos depende da saúde intestinal. Então, se você tiver com o intestino preso, você fica muito comprometida, a sua irritabilidade piora e piora seu sono também, porque a serotonina do dia forma a melatonina da noite. A Cristina fala assim: doutora, a quantidade de espinha santa é de 2 a 3 xícaras por dia. Para cada xícara de chá, a gente usa uma colher de chá. Se você for fazer meio litro, pode usar tranquilamente umas 2 colheres de sopa. Quanto para a infusão? Então, isso que eu acabei de falar, meio litro. Aí você que dão mais ou menos 3 xícaras, pode fazer umas 2 colheres de sopa rasa da erva seca, tá? Erva seca a gente usa nessa quantidade. Mais ou menos isso tá bom. Porque ela vem bastante rasurada, tudo, então não ocupa tanto espaço, dá 2 colheres de sopa, tá bom. E daí você deixa em infusão pelo menos uns 15, 20 minutos, coa, não adoce com nada e tome isso daí. Agora eu vou falar também de outros chás. A espinheira santa, ela melhora essa mucina, que é essa proteção que a gente tem. Então esses são os tratamento de 6 R's que eu falo, tá? Então, ó, não esqueçam, remover as porcarias que não podem ser consumidas, reparar, que eu vou fazer com que haja uma impermeabilidade outra vez do meu intestino, com tudo isso que eu falei que eu coloco, recolocar as enzimas digestivas, reinocular os pré e probióticos, reavaliar o seu estilo de vida e aí reequilibrar o estilo de vida e reavaliar depois a cada tanto para ver o que a gente vai modificando, não é? Isso para a vida toda, né? E aí, vamos falar um pouquinho da alimentação, um pouquinho mais que eu quero me deter. Falei que é importante comer fibra, mas só que tem um detalhe. Quando você tá com o intestino muito parado, se eu dou muita fibra crua, vocês vão fermentar muito. Então, para quem tá com o intestino de, às vezes, uma semana sem evacuar, eu dou mais verduras e um pouco de folha crua, tá? Então eu dou assim, escarola, espinafre, couve, acelga, e isso eu dou mais. E dou assim, um pouco de alface, um pouco de rúcula, um pouco de agrião, né? Porque senão se eu der aquele pratão, a pessoa já não tá com o intestino funcionando bem, já não consegue digerir bem. Então muita fibra também, às vezes, num primeiro momento, acaba atrapalhando. Então a gente precisa dosar isso, tá? Coloco um pouco de fibra crua, mas coloco bastante verdura cozida, tá? Isso é melhor, porque a verdura cozida não fermenta tanto. Não vou dar muito repolho, por exemplo. Cuidado com couve-flor, com brócolis, porque se você está com muitos gases, você come muito desses tipos de vegetais, vai piorar seus gases.
Então, nesse momento, primeiro, na crise, não vai comer muito isso. Outra coisa que eu não dou nesse primeiro momento, gente, são os grãos. Feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Embora tenha muito magnésio e fibra, se você comer muito a casquinha disso daí, aquela película que envolve, ela é muito fermentativa. Então, o médico disse que a couve é muito boa, mas é de difícil digestão. Então, por isso que eu tô falando, a couve, você tem que mastigar bem. Faz ela mais abrandada, pode dar, assim como espinafre, escarola. Mas lembrando que tem que mastigar bem, mesmo sendo verdura, tá? Porque senão toda a fibra é de difícil digestão. E como eu falei, vocês estão com tudo esse aparelho doente, inflamado. Então vou dar a verdura, vou dar a folha, um pouco de folha crua, vou tirar os grãos nesse primeiro momento. Você pode dar um caldo de feijão. Se for querer introduzir lentilha ou feijão, vocês têm que cozinhar, deixar de molho, cozinhar, deixar de molho por 12 horas, joga fora a água, cozinha, bate no liquidificador, peneira e toma só o creme. Não vai comer aquela casquinha que vocês vão ficar morrendo de gases com o intestino parado, hein? Então cuidado com isso, com esse excesso das fibras cruas e os grãos do jeito que eu falei pra vocês. Se for para comer, é mais o caldo, o creme, tirando as fibras. De frutas, eu vou dar mais as frutas mais laxativas. Então, entro com bastante abacate. Vocês viram o creme que eu postei ontem de abacate, funciona super bem. Ainda tem baixo índice glicêmico e tem gordura. Né? O açaí também é muito bom, que ele é gorduroso. Eu gosto muito, lógico, mamão, a manga, a laranja com bagaço, a mexerica, kiwi, gente, é ótimo para intestino, é excelente, é bom para digestão também. Gosto muito da kiwi, abacaxi também tem bastante fibra. Então essas frutas são mais laxativas e não dou muita banana, maçã e goiaba. Isso eu tiro um pouquinho ou reduzo muito, porque essas 3 frutas vão constipar mais vocês, tá bom? Então essas 3 são muito saudáveis, só que nesse momento de constipação, você evita muito essas 3 principalmente, e vai dar mais as laxativas, tá? Aumenta o aporte de água, pelo menos para 2 a 2,5 litros. Aumenta, pode ser também chás, água de coco, ou águas flavorizadas, água com limão, com gengibre, com capim-cidreira. Outros chás que são bem laxativos, que vocês podem também fazer o uso, mas pontualmente, quando você tiver com muita prisão de ventre, é o chá de cáscara sagrada, sene, ruibárbaro e alcachofra. Mas isso eu uso de uma forma muito pontual, porque eles são muito irritativos. Então não é de primeira que eu uso, é em último caso, e quando eu uso é um pouco, daí eu tiro, não vou dando isso de vez não. Não usem cáscara sagrada, sene, ruibárbaro, de uma forma contínua, frequente, diária, porque isso vai estragar muito o intestino de vocês, tá? Assim como o uso prolongado de laxantes. Tem muita gente que faz o uso aí de 46, de lactopurga e por aí afora, de chá de 1000 folhas laxativos. Gente, pelo amor de Deus, sabe o que acontece com quem usa isso? Vocês acabam deixando o intestino careca. O que é careca? Dentro do intestino a gente tem microvilosidades que são importantes para fazer a absorção daquilo que a gente come. Quando eu faço uso prolongado de laxantes, eu vou tirar esses cílios. O intestino fica assim, ó, sem os cílios, você diminui a absorção daquilo que você come. Além disso, as alças intestinais ficam frouxas. Então você fica com aquela barriga distendida, né, com falta de absorção, você diminui muito o sódio e potássio, pode ficar inclusive desidratado. Por quê? Porque você vai simplesmente fazer com que haja perda de muita água, de eletrólitos, a pessoa fica fraca, né, ela evacua muito. Então o laxante, gente, é péssimo, só se dá em último caso. Agora, a gente pode dar fibras a nível de suplementos. Então, por exemplo, existe uma fibra chamada Fibregum, que é ótima. A gente pode estar entrando com Fibregum, que é legal. Por exemplo, o Movilax também, porque ele só dá peso e bolo fecal, dá para ser usado.
pontualmente só para quem precisa dar esse aporte melhor de fibras, e aí esse não tem efeito de gases como tem os alimentos, então às vezes eu faço o uso do Movilax por conta disso, né? Mas não o uso de laxante, hein, gente? Vou usar também aveia. O farelo de aveia tem muita fibra, mais do que aveia. Tem algumas pessoas que não toleram, que dá empachamento. Aí eu faço ela hidratada para não dar empachamento. Então pode hidratar na bebida vegetal, com amêndoa, com leite de coco, com leite de amêndoa, com leite de castanhas, o farelo de aveia. E aí você pode consumir, isso fica ótimo, com ameixa preta, que eu uso bastante. Então o mingau de bebida vegetal, com aveia ou farelo de aveia, que é ótimo, tá? E aí com a ameixa preta, põe o caldinho da ameixa preta. A ameixa preta sempre deixa ela em calda, em água, não é para pôr açúcar, é em água, vai formar aquela calda. E vocês podem usar até para adoçar as coisas. A ameixa preta pode usar de 1 a 2 por dia. Tanto do jeito que eu falei, com aveia, com farelo de aveia, bebida vegetal, como com mamão, como com abacate. Vou usar também a quinoa, é muito boa, como um cereal integral, ela tem bastante fibra. Posso usar também o arroz integral, posso usar a mandioca. A batata doce eu não ponho para quem tá com muito gases, viu? Doutor, e para criança de 3 anos muito constipada? Andréia Ferreira, essa criança deve estar tomando muito leite ou algo parecido que está constipando, né? Então tem que remover e saber o que está fazendo mal. Não adianta dar coisas boas que eu tô falando se você não tirar aquilo que está agredindo esse intestino dela. Não é normal uma criança de 3 anos ser muito constipada. Ou não toma água, não come fibras, verduras, vegetais, as frutinhas. Tudo isso que eu tô falando, você pode dar para criança. Essas frutas todas para 3 anos não tem contraindicação. Aveia, abacate, mamão, não tem problema nenhum. A ameixinha preta, o caldinho da ameixa, não tem problema, tá? Mas cuidado com lácteos, hein? A Alessandra M. Palhares, não acho nada saudável. O que você não acha nada saudável, minha flor? Alessandra. Minha mãe usa 46 direto, há décadas é extremamente magra. Então, não é nada saudável. Você acaba prejudicando muito a sua microbiota intestinal. Isso acaba com o intestino. Gente, eu falei que intestino é uma coisa séria. Além disso, eu vou dar as gorduras para deixar suas fezes mais emolientes, mais macias. Então, às vezes eu falo até para o paciente, toma uma colher de óleo de coco ou azeite de oliva, isso é importante, é bom. Castanha, nozes, amêndoas, coco, e é excelente, são fontes de gordura. Linhaça triturada, a chia hidratada, porque eu falei que ela absorve muita água. Então não deixem de consumir isso diariamente. Diariamente, não é para consumir hoje, depois de 2, 3 dias consumir outra vez, tá? Então, fibras, águas, frutas laxativas, cereais integrais, as gorduras boas são importantes, os chás que eu acabei de falar. Vamos remover os grãos, como eu disse, porque dá muita fermentação. A biomassa, kefir e kombucha eu já falei, tá? Mastigar bem os alimentos, isso também já disse, né? E pelo amor de Deus, gente, biscoito de polvilho, creme cracker, bolachinha, tem que cair fora, hein? Isso, tapioca também, tem muito paciente, aquela farinha de tapioca todo dia, pelo amor de Deus, né? E aí come com ovo, começa a ter intolerância a ovo e não sabe porque é constipado. Às vezes é isso, o ovo com a tapioca. E acha que tá fazendo um sucesso, né? Eu já falei a questão da rotina, de vocês fazerem a prática de exercício constante, o uso de laxativos eu falei que é péssimo, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Equilibrar a questão do estresse, ter rotina. Então, constipação, gente, eu trato dessa forma. A maioria dos meus pacientes se dão super bem. Eu gosto muito da alcachofra também, viu? O cachofra é bom no extrato seco, às vezes é alcachofra, ou cápsulas de alcachofra, além do magnésio. Mas olha, resolve tanto o magnésio que vocês nem imaginam. Aqui, sai do gastro agora, cortou tudo que está me dando gases, agora aprendi a montar pratos e fazer opções. Carla, agora tudo que eu te falei, você viu, eu não posso dar muitas fibras cruas.
a questão dos grãos, a questão da carne vermelha, dos farináceos, dos açúcares, refrigerantes, bebida alcoólica, sucos de caixinha, embutidos, alimentos industrializados, isso tudo, ele modifica muito a sua microbiota intestinal e vai acabar prejudicando muito a sua função intestinal, a sua saúde intestinal. Então, cuidado. Eu tive paciente que teve que remover parte do intestino, outros tiveram câncer de intestino, que é um dos câncer de colo intestinal, é um dos mais comuns. E sabe por quê? Porque tem constipação intestinal crônica, né? Não é uma coisa que é para você empurrar com a barriga e achar que tá tudo bem, obrigada. Ó, além disso, gente, quando vocês forem viajar, né, não esqueçam de beber água, de comer as fibras, ou leva fibras. A gente tem hoje muito suplemento, Fiber Mais, né? Ou o Fibregum, como eu ia falar para vocês, também ele dá um aporte de fibra super interessante, o Movilax. Então vai viajar, já vai com tudo isso, vai com a sua glutamina, vai com o seu probiótico. A gente tem cepas específicas, né, que melhoram muito o trânsito intestinal. Então é importante vocês fazerem uso disso, né? Lactobacilos, bifidobactérias, as fibras, são ótimos. Eles vão te ajudar demais, magnésio. Então viajou, não deixe de levar os suplementos. Então esquece de beber água, comer fibra, come porcaria, aí fritura, aí esquece. Ó, quem tem constipação, o dia que vai na pizzaria, sabe o que eu tô falando. O dia seguinte fica 2, 3 dias sem evacuar. Comeu glúten, farinha, queijo, ixi, aí dançou bonito, tá? Então não adianta que isso vai só piorar. A Silba fala, minha neta tem 2 aninhos e come aveia, avocado e iogurte. Ótimo, maravilhoso, tá vendo? Isso tudo, sabe o que tem contraindicação para criança? McDonald's, refrigerante, bolachinha, docinho, pirulitinho. É isso que dá constipação para as crianças, não é comida de verdade. A gente não tem contraindicação de comida de verdade para nenhuma criança, né? De jeito nenhum. E a gente pode entrar com os probióticos sim para as crianças, a gente pode estar entrando com a glutamina, só que em quantidades adequadas, a gente pode entrar com todos esses laxativos que eu falei, esses alimentos laxativos que são importantes, as verdurinhas, tem que estar entrando na dieta das crianças, gente. Não vai deixar essa criança ficar desse jeito. Eu atendi paciente que tinha problemas de evacuar, ela tinha medo de evacuar, né? Porque ela vai dar dor de barriga na faculdade. Ai meu Deus, como é que eu faço? Tem que tirar toda a roupa, soa frio. Meu Deus, aí intimida. Aí quando vai ao banheiro é aquela coisa de encher a bacia, sabe? Umas coisas constrangedoras. É muito ruim isso, você namora, você tá, né, em casa de outra pessoa. Gente, constipação intestinal é constrangedor, é perigoso. Não deixem isso piorar, não achem que você é assim e vai ter que continuar desse jeito, né? Cuidado e assistam novamente essa live, vejam onde vocês estão errando, né? Não adianta dar coisa boa continuando a comer coisa ruim. Cuidado com esse excesso de carne vermelha, com churrasco, com linguiça. Meu Deus do céu, dia do churrasco então, maionese, batata, nossa, isso prende o intestino que é uma beleza. E quando o intestino sobre a influência do estresse fica irritável, aí você tem que controlar seu estresse. Então, se a causa é o estresse, você saiba que a tua alimentação tem que ser, além da tua alimentação ser adequada, você tem que tratar seu estresse. Então, dá os chás mais calmantes, melissa, camomila, né? Tomar um pouquinho de lavanda. Olha, eu tenho esse cheirinho de lavanda aqui, é tão bom, ó. Eu vou inalando a minha lavanda aqui, ó, que é a Home. Eu adoro o cheiro de lavanda. A gente tem cápsulas de lavanda hoje, o magnésio, B6. A gente tem muitos meios, né? O 5-HTP, triptofano, que deixam a gente mais calma, relaxam a gente. Então, se a sua causa do intestino irritável é o estresse, a gente sabe que tem muito dessa causa, e também aí que você tem a inflamação, as dores, as cólicas, e até ou diarreia ou constipação, trata seu estresse.
Você tem que tratar a causa. Essa é a diferença da nutrição funcional. Se a gente não tratar a causa do problema, você só vai fazendo tratamento paliativo, só vai apagando incêndio. Isso não adianta, né? Andréia, nossa, eu melhorei muito com suas dicas. Daniela, Stephanie, aí, ótimo. Andréia Ferreira, obrigada, doutora. Mais médicos assim como a senhora é muito... obrigada. Aí, eu ganhei uma bela esofagite, intolerância à lactose, descobri hoje. Carla, veja bem que eu não tiraria só lactose para você. Com esofagite, tira lácteos. Tira todos os laticínios, tira iogurte, tira todos os queijos, tira toda o leite de vaca. Tudo que é feito com leite de vaca, com esofagite, eu tiro, pelo menos até você desinflamar, diminuir essa inflamação. Olha o chá de espinheira santa, eu falei que ele é maravilhoso. Faz espinheira santa com gengibre, é ótimo, gengibre é anti-inflamatório. Então pode fazer, faz erva doce, camomila para relaxar, por favor, isso ajuda bastante. Diminui a fibra, hein, Carla? Vai fazer fibras mais abrandadas, não fibra muito crua. Lembra, eu tô com inflamação. Inflamação doente, ele não tá funcionando direito, o esôfago. Provavelmente você deve estar com refluxo e isso também requer cuidados especiais. Olha a minha live de refluxo. Tem alguns outros cuidados. A candidíase tem a ver com constipação? Sim, porque o ânus está muito ligado, muito pertinho do canal vaginal. Então eu tenho essa translocação dessas bactérias do mal aqui para a vagina. E a cândida é oportunista. Lembra que quando eu tenho constipação intestinal, eu posso ter uma queda no meu sistema imune. Porque o intestino está ligado também com imunidade, com proliferação de células imunológicas. E aí eu posso ter não só essa translocação dessas bactérias do mal, mas também a oportunidade da cândida se proliferar e dar sua candidíase, tá? Então pode contar que também pode haver esse problema, além de dar problemas também de H. pylori, tá? Doutora, eu adoro suas dicas. Obrigada, Fátima. Melhorei refluxo horrível, só melhorando a alimentação. Ótimo, arroz com vegetais, saladas do almoço. No jantar eu não ponho, quem tem refluxo, vegetais crus de jeito nenhum. E carne magra, nem carne vermelha à noite. Hoje foi arroz com espinafre, cenoura. A carne, ela falou que comeu lombo ao forno. A carne de porco é mais fácil de digerir do que a carne vermelha. Às vezes, o paciente com constipação intestinal, eu posso pôr um pouquinho da carne de porco magra, tá? A gente tem até carne moída, que já tá carne suína magra. Eu posso fazer a carne moída, eu posso fazer um lombo bem magrinho, né, na panela. Lembra de coisas bem picadas, não coma coisa muito fibrosa de carne. A proteína muito fibrosa como a carne vermelha é péssima para constipação, viu? E para as inflamações intestinais também. Doutora, 20 dias após receber suas orientações, hoje parei de sofrer com o intestino. Olha, Cláudia! Ei, que legal! Olha que notícia, ó, depoimento aqui ao vivo, hein? Isso é que é legal, esse é o melhor retorno que eu possa ter, viu, Cláudia? Obrigado, você querida, você atende aqui em Belém? Fátima, não, mas eu atendo online. Aí online a gente não tem fronteiras, seja em qualquer parte do Brasil ou fora dele, viu? Valdelice, meu pai tem diabetes, quer que comer tapioca com coco quase todos os dias. Cuidado com a tapioca que tem índice glicêmico alto, que o coco abaixa um pouquinho isso, tá? Quem tem diabetes não pode comer tapioca com outro carboidrato, tem que ser com fibra ou com gordura boa ou com proteína. Aqui ó, Cleiton Barbosa, oi, Cláudia Santos, gratidão, sou uma nova pessoa. Puxa, Cláudia, que legal. Alessandra, sua receita da chia hidratada com ameixa melhorou muito todos nós aqui em casa. Muito obrigada. Então, eu faço uma geleia laxativa que é só a chia com a ameixa preta em calda. Pode deixar a ameixa, pode durar até mais de uma semana, gente. Cobre ela com água, deixa na geladeira e vocês vão usando a chia hidratada e a ameixa também hidratada junta. 3 ameixas com aquela aguinha da ameixa e uma colher bem grande de
a geleia, a chia já hidratada, junta as duas coisas, isso é uma geleia laxativa. Melhora muito, pode pôr na cava de uma mão, junto com mamão papaya, fica ótimo. Vocês podem bater também o mamão com a chia ou com a linhaça e suco de laranja, também fica excelente, né? É também um suco laxativo. Posso fazer um suco verde com suco de laranja também, que é legal, dá para fazer isso, e o mamão, então é um suco laxativo também. Posso fazer o abacate com a chia e a ameixa preta hidratada, como eu postei ontem para vocês. Então tudo isso vai ajudar muito vocês a melhorar a função intestinal. Pode fazer uma vitamina, leite de coco com mamão, ameixa preta e uma colher de linhaça, ótimo. Posso já usar os chás que eu falei para vocês também, né? O chá de espinheira santa, o chá de cera e cáscara sagrada, eu falei que é pontualmente. Lucilene, tenho refluxo, tenho bactéria, tá vendo? Tem que cuidar da alimentação, você vai melhorar esse refluxo. Refluxo tem que comer fracionado, não pode estender demais o estômago de uma vez só, tá? Tem que comer várias vezes ao dia. O jejum prolongado, comer demais no mesmo tempo e deitar depois também não dá. Tem que comer pouca fibra crua. Não pode tomar chá de camomila, porque senão vai afrouxar mais aqui, ó, vai dar mais refluxo. Não pode. Obrigada por dividir conosco tantos conhecimentos. Então é isso, gente. Eu tenho uma live de refluxo, hein? Bom, anotaram tudo? Pois é, gente, tá na hora de eu encerrar essa live. Vamos ver se tem mais perguntas que tem aqui no começo. Minha neta saiu agora do gastro. Aqui, tararara, boa noite. Beterraba também é bem legal, viu, para intestino. Flora que tomando remédio depressivo engordei. Aqui. Isso é um problema, né? Às vezes você cura, melhora a depressão, mas também acaba engordando porque tem vontade de comer doce, né? E os doces são péssimos para constipação, viu? Só vou te dizendo. Por isso que vai fazendo aqueles muffins que eu faço com farinha de amêndoa, ovos, ou aveia, canela, sem muita farinha. Cuidado, hein, gente? Andréia, oi Andréia, tudo bem? Aqui, tararararara. Que sofrimento, intestino irritável aí, ó. Marcos, tudo bem? Já eu tô em casa. Vamos lá. Pararara. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que entrou. Sueli. Tem mais alguma pergunta? Porque eu vou ter que encerrar essa live agora, senão eu não gravo, né? Bom, muito bem, gente. Então, ó, um beijo enorme para todos vocês, uma ótima fim de quinta-feira. Espero ter colaborado mais uma vez com algumas dicas aí importantes. Olha o tratamento aí, a dieta dos 6 R's que eu falei. Todo mundo tem aí possibilidades de fazer uma alimentação como essa. São coisas baratas que vocês podem ter em casa, alimentos de verdades que vão tratar vocês. Lembra das causas, saiba qual é a sua causa para tratar direito o problema, tá bom? Então, ó, um beijo, a live vai ficar gravada e quem eu não respondi, me manda a pergunta que eu respondo, tá bom? Até, gente, até a próxima. Tchau, obrigado, viu?